Imagina só. Você está comendo o seu arrozinho de todo dia, como sempre fez. Pode ser no almoço, no jantar, ou até em outros momentos. Parece algo simples e inofensivo, certo? Afinal, arroz é uma das comidas mais comuns do mundo, e muita gente come sem pensar muito sobre isso. Mas, e se eu te dissesse que comer arroz todos os dias pode estar fazendo coisas no seu corpo que você nem imagina? Agora, pensa comigo. E se, no futuro, você começar a sentir uma fadiga sem explicação, ou até perceber que os seus números de saúde, como o açúcar no sangue, começam a ficar descontrolados? Isso parece um pesadelo, não é? E o pior é que, muitas vezes, as pessoas não fazem a conexão entre o que estão comendo e como o corpo está reagindo. O arroz, que você pensa ser apenas uma comida gostosa, pode estar fazendo um papel bem mais complicado dentro do seu corpo. Agora, imagina isso acontecendo sem você perceber, como se seu corpo estivesse tentando te avisar, mas você não estivesse ouvindo. Ou pior, você nem sabe que está sendo afetado, até que as coisas comecem a ficar realmente sérias. Eu sei, parece um pouco assustador, mas essa é a realidade para muitas pessoas ao redor do mundo, e o arroz diário pode ser o grande vilão por trás de tudo isso. Então, antes de pegar aquele prato de arroz novamente, vem comigo entender o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você faz do arroz um companheiro diário. Será que ele é realmente tão inocente assim? Ou será que estamos todos cometendo um erro silencioso, que pode custar caro para a nossa saúde? Fique comigo até o final, e vamos descobrir juntos. Antes de começarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer fazer parte de uma comunidade que está sempre à frente quando o assunto é saúde e bem-estar? Então, já se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque você está prestes a descobrir tudo o que precisa saber para cuidar do seu corpo da melhor forma possível, de um jeito fácil e divertido. E olha, essa informação é só para quem é inscrito, então não perca tempo. Junte-se a nós, e vamos juntos nessa jornada para melhorar nossa saúde. Clique em inscrever-se e ative o sininho, porque o melhor conteúdo está chegando direto para você. O que esse vídeo vai falar? Imagine a seguinte cena. É hora do almoço, e você se senta à mesa. No prato, aquele arroz soltinho e quentinho, combinando perfeitamente com o feijão bem temperado. Você pega a colher, já sentindo aquele cheiro gostoso, pronto para dar a primeira garfada, quando, de repente, alguém te diz: Ei, sabia que arroz faz mal para quem tem diabetes? Se eu fosse você, parava de comer agora mesmo. O quê? Como assim? Arroz sempre foi um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro. Ele faz parte da cultura de diversos países, está presente no prato de milhões de pessoas todos os dias e sempre ouvimos dizer que ele é uma ótima fonte de energia. Mas agora bate aquela dúvida. Será que essa história de que arroz faz mal é verdade ou é só mais um boato da internet? Se você já escutou que arroz é um grande vilão da alimentação, principalmente para quem tem diabetes, esse vídeo vai esclarecer tudo. Será que realmente é preciso parar de comer arroz? Será que existe um tipo que faz menos mal? Ou será que, no final das contas, todo arroz é igual? E tem mais. Você já ouviu falar de uma dieta baseada exclusivamente em arroz? Pois acredite, há muito tempo, médicos usaram uma alimentação focada apenas nesse grão para tratar doenças graves, incluindo diabetes e hipertensão. Parece estranho, né? Mas essa dieta foi revolucionária na época e ajudou muitas pessoas. Então, se você é daqueles que não abre mão de um prato de arroz bem feito, fica tranquilo. Hoje, você vai descobrir se pode continuar comendo arroz sem medo e, melhor ainda, aprender truques para torná-lo ainda mais saudável. Agora me conta, você gosta de arroz? Costuma comer todos os dias? E qual tipo você prefere? Branco, integral, parboilizado ou preto? Será que o arroz que você está comendo é a melhor escolha para a sua saúde? Fique comigo até o final do vídeo e descubra tudo. 2. Arroz é realmente um vilão? Agora me diz uma coisa. Você já ouviu alguém falar que arroz é um grande vilão da alimentação? Que ele engorda, aumenta o açúcar no sangue e quem tem diabetes deveria arriscar ele do cardápio para sempre. Pois é, essa história circula por aí, mas será que é verdade? Vamos pensar de um jeito bem simples. Imagine que a alimentação é como um jogo de equilíbrio. Se você come muita coisa que aumenta o açúcar no sangue, sem controle, isso pode trazer problemas.
Mas será que o arroz, sozinho, tem esse superpoder de bagunçar tudo? A verdade é que arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo, faz parte da cultura de diversos países e é uma fonte importante de energia. O problema não é o arroz em si, mas sim a forma como ele é consumido. A escolha do tipo de arroz e a combinação com outros alimentos fazem toda a diferença. E se eu te dissesse que existe arroz com diferentes efeitos no corpo? Pois é. Existe o branco, o integral, o parboilizado e até o preto. Cada um deles tem um impacto diferente no açúcar no sangue. Será que algum deles é melhor para quem tem diabetes? Então, antes de sair cortando o arroz da sua vida, vamos entender melhor como ele funciona no organismo. Será que ele merece essa fama de vilão ou tudo isso é um grande mito? Fica comigo que já já você vai descobrir. 3. A incrível história da dieta do arroz. Deixa eu te contar uma história bem interessante. Já imaginou viver numa época em que não existiam remédios modernos para doenças como diabetes e pressão alta? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu lá nos anos 1930 e 1940. Naquela época, um médico alemão que fugiu do nazismo e foi parar nos Estados Unidos teve uma ideia bem diferente. Ele criou a dieta do arroz. Isso mesmo. As pessoas comiam basicamente arroz e frutas, quase sem sal, sem carne e sem nada de alimentos gordurosos. A ideia era tratar doenças sérias como hipertensão, que naquela época podia até matar, como aconteceu com o presidente americano Franklin Roosevelt. A dieta era tão restritiva que muitos pacientes precisavam ficar internados no hospital para segui-la direitinho. E sabe o que é mais impressionante? Em 2/3 dos casos, a dieta do arroz realmente ajudou. A pressão dos pacientes baixava, problemas do coração melhoravam, e até os rins funcionavam melhor. Em alguns casos, pessoas com diabetes conseguiam até reduzir o uso de insulina. Parece um milagre, né? Mas, hoje em dia, os médicos sabem que uma dieta tão restrita assim não é boa a longo prazo. O ideal é ter uma alimentação equilibrada, que você consiga seguir todos os dias, sem precisar cortar tudo o que gosta. E aí, já imaginou como seria viver comendo só arroz e frutas? Por sorte, hoje temos muitas opções para cuidar da saúde sem precisar de medidas tão drásticas. Curioso para saber mais? Fica ligado que tem muita coisa interessante vindo por aí. E aí, o que você acha dessa história da dieta do arroz? Você teria coragem de viver só com arroz e frutas por um tempo, sem sal, sem carne e sem nada que você gosta? Parece radical demais, né? Mas, quem sabe, em situações extremas, não seja uma opção válida. Quero saber a sua opinião nos comentários. Você acha que dietas tão restritas podem ser eficazes, ou é um exagero? Deixe seu comentário e vamos conversar sobre isso. 4. Como deixar o arroz mais saudável? Agora vem uma dica que parece mágica, mas tem explicação científica. Você sabia que dá para transformar o arroz que você já come em uma versão mais saudável sem mudar o sabor? Sim, é verdade. E o segredo está em como você prepara e armazena ele. Olha só como funciona. Quando você cozinha o arroz e depois deixa ele esfriar na geladeira por algumas horas ou até de um dia para o outro, a estrutura do amido muda. Isso faz com que o arroz forme um tipo de amido resistente, que é mais difícil de ser digerido pelo corpo. E por que isso é bom? Porque esse amido resistente ajuda a diminuir o índice glicêmico do arroz, ou seja, ele evita picos de açúcar no sangue. Além disso, ele age como um superalimento para as bactérias boas do seu intestino, ajudando na digestão e na saúde geral do corpo. E tem mais. Isso não vale só para o arroz, não. Batatas e macarrão também podem passar por essa transformação. Então, se você gosta de comer arroz no almoço e sobrou um pouco para o jantar, pode comemorar. Essa versão resfriada é ainda mais benéfica para o seu corpo. Legal, né? Agora me conta, você já fazia isso sem saber? Ou vai testar essa técnica pela primeira vez? 5 dicas de ouro para diabéticos que amam arroz. Se você tem diabetes ou pré-diabetes e acha que precisa dizer adeus ao arroz, calma. A boa notícia é que você pode continuar comendo arroz, só precisa aprender alguns truques para torná-lo mais saudável e seguro para o seu corpo. Quer ver? Diamante azul pequeno. Troque o tipo de arroz. Em vez de sempre escolher o arroz branco, experimente variar. O arroz parboilizado tem um índice glicêmico menor. O arroz integral tem mais fibras e o arroz negro é cheio de antioxidantes poderosos. Cada um tem seus benefícios.
Diamante azul pequeno, use o truque da geladeira. Lembra do que falamos? Cozinhar o arroz e depois deixá-lo esfriar reduz o impacto dele no açúcar do sangue. No dia seguinte, é só aquecer e comer normalmente. Diamante azul pequeno, misture com fibras. Quando você combina o arroz com feijão, lentilha, grão de bico, chia ou linhaça, a absorção da glicose fica mais lenta, evitando picos de açúcar no sangue. Além disso, você se sente saciado por mais tempo. Diamante azul pequeno, aposte em proteínas magras e vegetais. Comer arroz puro pode não ser a melhor escolha, mas se você adicionar peito de frango, peixe, ovos ou legumes, o impacto no seu corpo será bem mais equilibrado. Diamante azul pequeno, reduza a quantidade, mas sem culpa. Se você adora arroz, não precisa eliminá-lo, apenas coma porções menores. Assim, você pode aproveitar sem prejudicar sua saúde. Diamante azul pequeno, tempere com inteligência. Alguns temperos naturais, como canela, gengibre e curry, podem ajudar a controlar o açúcar no sangue. Que tal experimentar? No fim das contas, a chave não é cortar o arroz, e sim aprendê-lo a comer de um jeito mais esperto. Agora me conta, qual dessas dicas você já usa no seu dia a dia? Arroz cozido, cara sorrindo e de boca aberta. 6. A relação entre arroz e diabetes. Ele é mesmo o vilão? Muita gente acredita que o arroz é o grande vilão para quem tem diabetes. Mas será que isso é verdade? Bom, a resposta não é tão simples, porque depende de como e quanto você come. Vamos entender melhor. Quando comemos arroz, nosso corpo transforma o amido dele em glicose, que é um tipo de açúcar que circula no sangue. Se essa glicose sobe muito rápido, pode ser um problema para quem tem diabetes. E é aí que entra a fama do arroz branco. Ele tem um índice glicêmico alto, ou seja, faz o açúcar no sangue subir bem rápido. Mas isso não significa que você nunca mais pode comer arroz. A grande questão está no tipo de arroz e na forma como você o combina com outros alimentos. Se você escolher arroz integral, parboilizado ou negro, o efeito no açúcar do sangue será bem diferente, porque esses tipos têm mais fibras e liberam a glicose mais devagar. Outro ponto importante é que ninguém come arroz puro, né? Se você mistura ele com feijão, carne magra, ovos, legumes ou sementes como chia e linhaça, o impacto na glicose será muito menor. Então, será que o arroz é o vilão? Não. O problema não é o arroz, mas sim o excesso e a forma como ele é consumido. Com as combinações certas e porções equilibradas, dá para comer arroz sem culpa e sem prejudicar sua saúde. Agora me conta. Você já sabia disso ou sempre achou que o arroz era proibido para diabéticos? 7. O poder da moderação. O segredo está no equilíbrio. Aqui vai a grande lição. Tudo em excesso faz mal, até o arroz. Sim, o arroz é gostoso e super nutritivo, mas se você comer em grandes quantidades, vai acabar colocando mais carboidratos no corpo do que ele consegue processar de uma vez. E o que acontece com isso? O seu açúcar no sangue sobe e pode dar problemas, especialmente para quem tem diabetes. Então, qual é o segredo? A moderação. Tudo que você precisar comer, seja arroz, frutas, ou até aquele doce de vez em quando, deve ser feito com equilíbrio. Não precisa tirar o arroz da sua vida, mas é importante não exagerar nas porções. Se você reduzir a quantidade de arroz no prato, já vai fazer uma grande diferença para a sua saúde. Imagina que seu corpo é como um tanque de combustível e o arroz é a gasolina. Se você coloca muita gasolina de uma vez só, o motor, o seu corpo, fica sobrecarregado. Mas se você coloca na medida certa, o motor funciona bem e você chega bem longe. E mais uma coisa. Combinar arroz com outros alimentos nutritivos, como feijão, vegetais ou proteínas magras, vai deixar sua refeição ainda mais equilibrada, ajudando a controlar os picos de glicose. Então, lembre-se. A chave é não exagerar e combinar alimentos para manter tudo sob controle. Não é legal comer arroz como se não houvesse amanhã, mas com a quantidade certa e a combinação inteligente, ele pode ser um amigo da sua saúde. Agora, me conta. Você já reparou na quantidade de arroz que tem comido nas refeições? Vamos tentar controlar juntos. Se você está curtindo essas dicas e descobrindo mais sobre como cuidar da sua saúde, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda muito a gente a trazer mais conteúdos super úteis e exclusivos como esse para você. Afinal, quanto mais você curte, mais eu sei que estou ajudando a melhorar a sua alimentação e saúde.
Então, dá esse like e bora seguir em frente. 8. O que é a dieta do arroz e como ela ajudou no passado? Você já ouviu falar da famosa dieta do arroz? Parece algo estranho, né? Mas essa dieta foi histórica e, na época, ajudou muitas pessoas, inclusive com diabetes. Vamos voltar no tempo para entender melhor como ela surgiu. Nos anos 1930, um médico alemão fugiu da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi para os Estados Unidos. Esse médico, chamado Dr. Walter Kempner, criou uma dieta muito restritiva, basicamente feita de arroz e frutas, com quase nada de sal, proteína animal e colesterol. Ele acreditava que essa dieta poderia curar problemas sérios, como a hipertensão arterial, pressão alta, que na época era muito difícil de tratar, já que não existiam medicamentos eficazes. A dieta do arroz foi um grande sucesso. Pessoas que seguiam essa dieta apresentaram melhorias significativas em problemas de saúde, como hipertensão e até complicações de diabetes. Em alguns casos, pacientes conseguiram até parar de tomar medicamentos para diabetes, e alguns até tiveram melhorias na visão e outros órgãos afetados pela doença. Mas, o que você deve estar pensando agora é: e eu, posso seguir essa dieta? Embora tenha sido eficaz para muitas pessoas na época, hoje sabemos que a dieta do arroz é muito restritiva e não é recomendada para a maioria das pessoas. Comer só arroz e frutas por muito tempo não é saudável, porque você acaba deixando de consumir muitos nutrientes essenciais que o corpo precisa para funcionar bem. A moderação e o equilíbrio são sempre melhores que dietas radicais. Hoje, os médicos recomendam dietas mais equilibradas, como a dieta mediterrânea e a dieta DASH, para pressão alta, que incluem uma variedade de alimentos e são mais fáceis de seguir a longo prazo. Essas dietas ainda têm espaço para o arroz, mas com equilíbrio. A dieta do arroz tem um valor histórico importante, mas é sempre melhor buscar um estilo de vida saudável que seja sustentável e completo para você. E aí, sabia dessa história? Achou interessante? Quem diria que o arroz tinha tanto poder no passado, né? 9. Como tornar o arroz ainda mais saudável para o seu corpo? Agora, aqui vai um truque super legal para tornar o arroz ainda mais saudável para o seu corpo, especialmente se você tem diabetes ou pré-diabetes. Quer saber? Você pode mudar a forma de preparar o arroz e isso pode fazer uma grande diferença para o seu açúcar no sangue. Sabe o que muita gente não sabe? Quando você cozinha o arroz e depois deixa ele esfriar no refrigerador por algumas horas ou até durante a noite, a forma como o corpo digere a glicose muda completamente. Isso acontece porque, depois de esfriado, o amido do arroz se transforma em um tipo de carboidrato chamado amido resistente, que é mais difícil para o corpo digerir. Isso significa que a glicose vai sendo liberada mais lentamente no sangue, evitando picos de açúcar. E não é só o arroz que funciona assim. Se você fizer isso também com batatas cozidas ou macarrão, vai conseguir o mesmo efeito. Ao esfriar os alimentos ricos em amido, você ajuda seu corpo a absorver menos glicose de uma vez só. Mas, como tudo na vida, não é só o truque que importa, é como você usa ele. Que tal preparar uma grande quantidade de arroz, deixar esfriar e usar ao longo da semana em várias refeições? Além de ser mais saudável, você economiza tempo e ainda garante que o arroz seja absorvido de maneira mais saudável pelo seu corpo. E tem mais. O amido resistente também ajuda a melhorar sua flora intestinal, alimentando as bactérias boas do intestino, o que é ótimo para a sua digestão e saúde geral. Imagina que legal! Você pode já estar fazendo isso sem nem saber. Quando sobra arroz e você coloca na geladeira para comer no dia seguinte, já está aproveitando esse efeito de redução do índice glicêmico. Isso é uma maneira simples de tornar o arroz ainda mais nutritivo para o seu corpo. Então, que tal começar a testar esse truque? Cozinhe o arroz, deixe esfriar e aproveite todos os benefícios que ele pode trazer de forma mais saudável. E pode contar com a ajuda das batatas e do macarrão também. 10 dicas para diabéticos que querem continuar comendo arroz. Agora, vamos para as dicas para quem tem diabetes e ainda quer comer arroz sem se preocupar com os picos de glicose. O segredo aqui é equilíbrio e inteligência nas escolhas. Eu vou te contar alguns truques para tornar o arroz mais amigável para o seu corpo, sem que você precise abrir mão dele completamente. Então, se você adora arroz, fique tranquilo. Tem como comê-lo de forma mais saudável. Primeira dica: reduza a quantidade de arroz branco no seu prato.
O arroz branco, como já vimos, tem um índice glicêmico bem alto e, se for consumido em grandes quantidades, vai subir o seu nível de açúcar no sangue rapidinho. Então, que tal diminuir um pouco a porção e incluir outros alimentos mais saudáveis na refeição? Como feijão, lentilhas ou vegetais. Assim, o arroz se torna uma parte mais equilibrada e o açúcar no sangue não vai ficar tão alterado. Segunda dica: escolha o arroz parboiled. Esse tipo de arroz é menos processado, tem um índice glicêmico mais baixo e é muito mais nutritivo que o arroz branco. O arroz parboiled passa por um processo de pré-cozimento, o que ajuda a manter melhor seus nutrientes e faz com que ele seja digerido mais lentamente pelo corpo. Ou seja, ajuda a controlar os picos de glicose. Agora, vamos falar sobre o arroz integral. O arroz integral tem um índice glicêmico mais baixo do que o branco, porque ele mantém a casca, o que faz com que ele tenha mais fibras. E você já sabe, as fibras são suas aliadas na luta contra o açúcar no sangue. As fibras ajudam a controlar a liberação de glicose e também te deixam mais saciado por mais tempo, ou seja, você não vai sentir vontade de comer tanto. Outra dica importante: que tal cozinhar o arroz e deixar ele esfriar na geladeira? Como falamos antes, esse truque ajuda a transformar o amido do arroz em amido resistente, o que torna o arroz mais fácil de ser digerido e reduz o impacto no seu açúcar no sangue. Aproveite as sobras do arroz e use esse truque de esfriar. É uma maneira simples e eficaz de melhorar o seu arroz. E por fim, não se esqueça de combinar arroz com alimentos ricos em proteínas e fibras, como feijão, lentilhas, chia ou até legumes. Isso vai desacelerar a absorção da glicose e ajudar a manter o controle do açúcar no sangue. E, é claro, reduza as porções. Lembre-se, arroz está ok, mas sem exageros. Com essas dicas, você vai continuar a comer arroz de maneira mais inteligente, cuidando do seu corpo e mantendo a saúde em dia. Então, que tal colocar essas dicas em prática e ver como elas podem ajudar? Não é preciso viver sem arroz, basta encontrar a maneira certa de consumi-lo. Agora, me conta, você já experimentou algumas dessas dicas? Tem algum outro truque para tornar o arroz mais saudável? Vamos juntos nessa! 11. O que você pode aprender com a dieta do arroz? Agora, vamos voltar um pouco no tempo e falar de uma coisa bem interessante: a dieta do arroz. Você já ouviu falar dela? Talvez pareça algo do passado, mas essa dieta tem uma história incrível que vale a pena conhecer. Tudo começou na década de 1930, quando um médico alemão fugiu do regime nazista e foi parar nos Estados Unidos, na Universidade Duke. Ele era um especialista em doenças cardíacas e pressão alta, e, na época, não havia tratamentos médicos eficazes para problemas como a hipertensão grave, que é uma pressão arterial altíssima e super perigosa. Ele então teve uma ideia revolucionária: a dieta do arroz. Essa dieta era super restritiva, basicamente consistia em arroz e frutas. Não tinha sal, proteínas animais ou colesterol. Só arroz, frutas e um pouquinho mais de calorias. A ideia era limpar o corpo e dar uma pausa para os órgãos, como o coração, que estavam sobrecarregados. E o mais incrível é que, mesmo com uma dieta tão radical, o médico obteve resultados incríveis. 2/3 dos pacientes que seguiram a dieta melhoraram drasticamente de problemas como insuficiência cardíaca, cegueira e até complicações nos rins. Muitos pacientes, inclusive, pararam de usar remédios para a hipertensão e para diabetes. Mas, não se engane, essa dieta é extremamente restritiva e não é algo que deve ser seguido a longo prazo, viu? Eu pessoalmente não sou fã de dietas tão radicais. Para o longo prazo, o melhor mesmo é uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes necessários e sem cortar tudo de uma vez. Então, por mais interessante que seja a dieta do arroz, ela mostra que uma alimentação simples pode ser poderosa quando o foco é melhorar a saúde. Mas, o segredo é a moderação e a escolha de alimentos que nutrem seu corpo de forma equilibrada e sem exageros. E lembre-se, dieta radical não é a solução a longo prazo. Para quem tem diabetes, o melhor é focar em uma alimentação saudável e balanceada, com variedade e que seja fácil de seguir no dia a dia, como as famosas dietas DASH e Mediterrânea, que já são bastante testadas e aprovadas para manter a saúde em dia. Mas, a história da dieta do arroz deixa um recado muito importante. A simplicidade e o cuidado com o que comemos podem trazer grandes benefícios para nossa saúde,
especialmente quando estamos buscando melhorar nosso controle sobre doenças como hipertensão e diabetes. Então, que tal pensar de forma mais simples e inteligente sobre o que você come? A alimentação não precisa ser complicada, basta ser equilibrada e saudável. 12. Como fazer o arroz mais saudável para o seu corpo? Agora, vou te contar um truque simples, mas poderoso para transformar o arroz em algo ainda mais amigo da sua saúde. Você sabia que, com apenas um pequeno ajuste, você pode tornar o arroz mais saudável e menos impactante no seu açúcar no sangue? E isso é especialmente útil para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Vou te explicar. Sabe aquele arroz fresquinho que você acabou de cozinhar? Agora, aqui vai o truque. Deixe o arroz esfriar na geladeira depois de cozido. Isso mesmo, depois que você cozinhar o arroz, coloque ele na geladeira e deixe ele esfriar por algumas horas. O que acontece quando você faz isso é que a amido, que é o carboidrato do arroz, se transforma em amido resistente. Mas o que é esse tal de amido resistente? Vou te explicar de forma bem simples. O amido resistente é como uma fibra. Ou seja, ao invés de ser quebrado rapidamente no seu estômago e virando açúcar no seu sangue, o amido resistente vai passando mais devagar pelo seu corpo, sem causar aqueles picos de glicose. Isso é super importante para quem tem diabetes, porque ajuda a controlar melhor o nível de açúcar. E olha que interessante, isso não vale só para o arroz. Batatas, macarrão e até pão podem se beneficiar desse truque. Ao esfriar esses alimentos, você ajuda a reduzir o impacto no seu açúcar no sangue. É como se o seu corpo tivesse mais tempo para digerir a comida de forma mais suave. E não se preocupe, porque esse arroz, depois de resfriado e aquecido novamente, vai ficar delicioso. O melhor de tudo é que ele fica com um índice glicêmico bem mais baixo e ainda ajuda a alimentar as bactérias boas do seu intestino. Elas adoram esse amido resistente, pois ele vira um prebiótico, uma comida para as boas bactérias do seu intestino. Isso vai deixar sua digestão mais saudável e o seu corpo mais equilibrado. Então, ao invés de fazer um arroz fresquinho e consumir na hora, que tal preparar um pouco a mais e guardar na geladeira? Você pode fazer isso com a sobra de arroz de um dia para o outro, e até usar ele em outras receitas, como arroz de forno ou até saladas frias. Incrível, não é? A moral da história é: um pequeno truque no jeito de preparar e armazenar o arroz pode fazer uma grande diferença no seu impacto sobre o seu corpo e sua saúde. Então, sempre que possível, não se esqueça de esfriar o arroz antes de servir. Ele vai ser mais amigável com o seu açúcar no sangue e ainda mais saudável para o seu corpo. Agora, que tal começar a testar esse truque no seu arroz? Acho que você vai adorar o resultado. 13 dicas para diabéticos que querem comer arroz sem culpa. Agora, vamos para as dicas práticas. Eu sei que, se você tem diabetes, o arroz pode ser aquele vilão que aparece quando a gente menos espera, mas não se preocupe, eu tenho dicas incríveis para você aproveitar o arroz de forma mais saudável e sem culpa. Primeiro de tudo, vamos começar com a porção. É fácil se empolgar e acabar colocando uma porção grande de arroz no prato, não é? Mas, para quem tem diabetes, a quantidade é muito importante. A moderação é o segredo. Então, em vez de encher o prato de arroz, que tal reduzir a porção? Assim, você controla melhor a quantidade de carboidratos e evita picos de açúcar no sangue. E falando em porção, uma boa dica é misturar o arroz com outros alimentos que são ricos em fibra e proteína. Por exemplo, você pode combinar o arroz com feijão, lentilhas, grão de bico, ou até semente de chia. Essas combinações vão ajudar a diminuir o impacto do arroz sobre o seu açúcar no sangue, porque tanto as fibras quanto as proteínas fazem a digestão do carboidrato ficar mais lenta e controlada. Outra ideia bacana é apostar no arroz integral. O arroz integral tem mais fibra e nutrientes do que o arroz branco, o que faz com que ele seja melhor para o controle do açúcar no sangue. Mesmo que você ame o arroz branquinho, vale a pena testar o arroz integral de vez em quando. Mas, claro, não precisa cortar o arroz branco completamente. O truque é variar entre os dois, sem exageros. Agora, se você realmente adora o arroz branquinho e não consegue deixar de comer, tem uma solução simples. Cozinhe o arroz e depois deixe ele esfriar na geladeira, como já falei antes. Isso vai ajudar a diminuir o impacto dele no seu corpo, já que vai virar aquele amido resistente que seu corpo digere com mais calma. E, se você gosta de comer o arroz fresco, tudo bem. O que importa é comer com equilíbrio.
E não se esqueça de temperar o arroz com especiarias. Cozinhar o arroz com canela, alho, cúrcuma, gengibre ou cominho pode ajudar a controlar o açúcar no sangue e dar um gostinho super especial ao prato. Além disso, especiarias como o curry e o gengibre também ajudam a melhorar a digestão e têm ótimos benefícios para o coração. Pimenta vermelha. E claro, não podemos esquecer do exercício físico. Eu sei que você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas a atividade física é uma das melhores maneiras de manter o açúcar no sangue controlado. Se você fizer uma caminhada depois de uma refeição que tem arroz, o seu corpo vai usar o açúcar do sangue para gerar energia, ajudando a evitar os picos de glicose. Por último, se o arroz for um acompanhamento, tente aumentar a quantidade de vegetais no seu prato. Vegetais são cheios de fibras, vitaminas e minerais, e ajudam a diminuir a absorção de carboidratos do arroz, fazendo com que a refeição fique mais equilibrada e saudável. Então, não é preciso eliminar o arroz da sua vida, você pode incluir ele de forma inteligente na sua alimentação. Com as porções certas, os acompanhamentos saudáveis e um toque de exercício, o arroz vai continuar sendo um alimento delicioso e saudável para você, sem causar preocupações. 14. Como manter o controle do diabetes e evitar complicações. Agora, vamos falar de algo super importante para quem tem diabetes: como manter o controle do seu açúcar no sangue e evitar complicações no futuro. Pode parecer um desafio, mas com os hábitos certos, você consegue manter sua saúde em dia e viver bem. A primeira coisa que você precisa saber é que monitorar o seu açúcar no sangue regularmente é fundamental. Eu sei que, às vezes, pode ser chato ficar fazendo o exame de glicose, mas isso ajuda a ver se o seu tratamento está funcionando. Você pode medir várias vezes ao longo do dia, mas sempre siga as orientações do seu médico sobre a quantidade de vezes. Ter esse acompanhamento vai te dar segurança e evitar que você tenha altos e baixos no açúcar. Além disso, você precisa ter em mente que manter o peso saudável é uma parte essencial para controlar o diabetes. Quando a gente perde peso, o corpo usa melhor a insulina, o que ajuda a controlar o açúcar no sangue. Se você está acima do peso, até perder um pouquinho já faz uma grande diferença. Isso pode ser feito com um plano de alimentação equilibrado e a prática regular de atividades físicas. Lembre-se de que você não precisa correr uma maratona, mas sim movimentar o corpo de forma constante. Caminhar, dançar ou até nadar são ótimas opções. Outra coisa importante é sempre seguir as orientações do seu médico ou nutricionista. Eles sabem o que é melhor para o seu caso específico e podem te ajudar a ajustar sua alimentação e medicação para que você tenha o controle total. Se você perceber que seu nível de glicose está subindo ou caindo demais, é sempre bom contar com o apoio de um especialista para ajustar o tratamento. Não se esqueça de fazer consultas regulares para evitar complicações mais graves. Além disso, não podemos esquecer dos hábitos saudáveis, como reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e adotar uma alimentação rica em alimentos frescos. Isso vai ajudar o seu corpo a funcionar melhor e a evitar picos de açúcar. O segredo está em comer alimentos com baixo índice glicêmico e evitar excessos. Com isso, você também ajuda a controlar o colesterol, o que é muito importante para a saúde do seu coração. Não se esqueça de manter-se ativo mentalmente também. O estresse pode aumentar o nível de açúcar no sangue, então procure maneiras de relaxar. Pode ser meditação, leitura, ou até passar um tempo com amigos e familiares. O equilíbrio emocional é tão importante quanto a alimentação e o exercício físico. E falando em complicações, eu sei que muitas pessoas têm medo do diabetes tipo 2 evoluir para problemas mais graves, como problemas nos rins, dificuldade de visão ou doenças cardíacas. Mas se você controlar seu diabetes com a ajuda do médico, pode evitar muitas dessas complicações. O importante é não deixar para depois. Quanto antes você começar a cuidar de si, melhor será a sua saúde a longo prazo. Por fim, exercícios regulares, uma alimentação saudável e a monitorização constante da glicose são os maiores aliados para manter o diabetes sob controle. E, lembre-se, nunca tenha vergonha de pedir ajuda ou falar sobre o seu tratamento com os outros. Cuidar de si mesmo é um sinal de força e responsabilidade com o seu bem-estar. Com essas atitudes, você vai conseguir viver com mais qualidade de vida e com menos preocupações. Cada pequeno passo conta para uma vida mais saudável e feliz. Agora que você já sabe tudo sobre o arroz e como ele pode impactar sua saúde, me conta: como o arroz entra na sua alimentação do dia a dia?
Você já parou para pensar se está consumindo da forma certa ou se está exagerando? Cara pensativa, deixe sua opinião nos comentários e vamos refletir juntos sobre como podemos melhorar nossa relação com esse alimento tão comum. Então, agora que a gente já conversou sobre tudo isso, o que você precisa saber é o seguinte: o arroz não é um vilão. Ele pode ser um alimento super saudável para o seu corpo, mas é importante prestar atenção no que você está fazendo. Comer arroz todo dia, se não for com equilíbrio, pode não ser a melhor escolha para o seu corpo, mas isso não significa que ele precisa ser tirado da sua vida para sempre. O segredo é moderação. Comer arroz de vez em quando, com os outros alimentos certos, pode fazer maravilhas para a sua saúde. E, lembre-se, a chave está sempre em ouvir o seu corpo e manter o equilíbrio. Se você cuidar disso, pode continuar comendo arroz, sem medo, e ainda manter seu corpo feliz e saudável. Fique atento ao seu corpo, às porções e ao que você combina com o arroz. Quando tudo está equilibrado, o arroz pode ser o seu grande aliado. Não se esqueça: a saúde está em tudo o que você coloca no seu prato, e em como você cuida do seu corpo. E aí, pronto para manter o arroz na sua dieta, mas de forma mais consciente? Vamos juntos nessa jornada de ter mais saúde e sabedoria em cada refeição. E aí, gostou do vídeo e das dicas sobre o arroz? Então, não esquece de se inscrever no canal. Só quem é inscrito tem acesso a conteúdos exclusivos e toda a comunidade que está com a gente nessa jornada por uma vida mais saudável. Junte-se a nós e faça parte de um grupo que compartilha conhecimento, saúde e bem-estar. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e venha descobrir mais sobre como cuidar de você. Vamos juntos nessa!